Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cálculos na prova da OBA, a conhecida Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. A gente vai falar de algumas coisas aqui nesse vídeo e vamos fazer nesse formato aqui no papel mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre regras de três, que envolve a parte de razão e proporção. Vai falar também sobre semelhança de triângulos, tá certo? Que tem muito a ver com regras de três e razão e proporção, quando a gente for ver. Vai falar também sobre notação científica e para finalizar a gente vai resolver um exercício do nível 4 da prova da OBA que envolve esses conceitos aqui, beleza? Então a gente vai pegar a base primeiro para depois atacar um problema e entender como que faz para resolver ele, tá? Para começar aqui, regra de três. Tá? Muita gente já sabe isso, mas algumas pessoas ainda não, mas é importante conhecer como que funciona, tá? Envolve a questão de proporção. Vamos pegar um exemplo primeiro que não tem muito a ver com a parte de astronomia, tá? Mas é só para a gente entender a parte matemática, para ter essa base justamente para depois atacar os problemas de fato. Imagina que você é um vendedor de laranjas e você vende uma laranja ao preço de 2,50. Beleza. Existe uma proporção no número de laranjas que você vai vender com o dinheiro que você vai receber, certo? Uma laranja você vende por 2,50. Então, imagine o seguinte. Um dia você vendeu 3 laranjas, certo? E você arrecadou, portanto, R$ 7,50, né? É só você pegar o 2,50, multiplicar por 3 e dar R$ 7,50. Agora, imagina que no outro dia você foi lá e vendeu R$ 12,50 em laranjas. E eu pergunto para você, quantas laranjas você vendeu nesse dia? Bom, nesse caso é fácil porque você sabe o preço da laranja, né? Afinal de contas, é só pegar o 12,50, dividir por 2,50 que você tem o número de laranjas que você, de fato, conseguiu vender, né? No caso aí vai ser 5. Mas pensa o seguinte, imagina por um momento que você não saiba isso daqui, tá? Imagina que você não saiba isso daqui. Para você entender a regra de 3, como que funciona? Eu já até montei aqui para ficar mais fácil. Se 3 laranjas eu ganho 7,50 e há uma proporcionalidade, ou seja, quanto mais laranjas eu vender, mais dinheiro eu tenho, então quanto dinheiro eu vou conseguir, quantas laranjas eu vou ter que vender para conseguir R$ 12,50? Aqui que está a ideia da famosa regra de 3. Se você já sabe como que faz, se você já até pegou a ideia aqui, mas se você não viu ou não lembra, agora é muito importante. A ideia é fazer uma multiplicação cruzada. Como assim? Bom, na matemática, isso você provavelmente sabe, não existe não sei, existe x. Então aqui eu vou dizer que eu vendi x laranjas. A gente sabe que a resposta é 5, mas é só para entender como que funciona a regra de 3, tá? A gente sabe que esse valor aqui é 5, mas é só para entender. Se com 3 laranjas eu ganho 7,50, com quantas laranjas eu ganho 12,50? Eu faço uma multiplicação cruzada e igualo. Como assim? 3 vezes 12,50, vou até montar essa conta. 3 vezes 12,50 vai ser igual ao número de laranjas aqui, que eu não sei no momento, né? X vezes 7,50. Beleza? Agora, o que eu faço? Eu faço umas continhas para determinar o valor do x. 3 vezes 12,50 vai dar quanto? Vai dar 25,37,50. Certo? E aqui, 7,50 vezes x, eu vou colocar o número primeiro multiplicando o x, tá? Mas tanto faz a ordem, né? Como uma multiplicação, x vezes 7,50 ou 7,50 vezes x é a mesma coisa. Beleza. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso isolar o x passando esse 7,50 que está multiplicando, dividindo. Então, o nosso x vai ser o quê? Vai ser 37,50 sobre 7,50. Bom, 7,50 vezes 1 é 7,50. 7,50 vezes 2 é 15. 7,50 vezes 4 vai dar 30, né? Porque 7,50 vezes 2 é 15. 7,50 vezes 4 vai dar 30. Mais 7,50 vai dar 37,50. Quer dizer que essa divisão aqui dá 5. Beleza? E veja, é justamente aquilo que a gente tinha conversado aqui no início. O número de laranjas que você precisa vender para ter 12,50 de lucro vai ser exatamente 5. Então, a ideia da regra de 3 envolve essa proporcionalidade. Então, existe uma proporção
aqui, certo? Entre o número de laranjas que você vende e o seu lucro, né? O dinheiro que você consegue, tá? Isso aqui é bem simples, mas é bem importante e ajuda em muitas ocasiões, como a gente vai ver a partir de agora. Vamos agora falar um pouquinho sobre semelhança de triângulos. Como que funciona a semelhança de triângulos? Bom, eu vou desenhar um triângulo aqui, tá? Um triângulo qualquer, não precisa ser nenhum triângulo especial, tá? Vou desenhar um triângulo aqui e vou desenhar outro triângulo aqui, tá? Que vai ser maior. Beleza. Não ficou tão igual no desenho, tá? Mas é só para ilustrar. Imagina que esse ângulo aqui mede, sei lá, A. Imagina que esse ângulo aqui do triângulo maior mede A também. Outra coisa que eu vou fazer aqui para que esses triângulos sejam semelhantes é colocar um ângulo aqui que mede B, colocar um ângulo aqui também que mede B. E bem, como a soma dos ângulos de um triângulo qualquer é 180 graus, obviamente esse ângulo aqui vai ter que ser a mesma coisa nos dois. Então, vou chamar de C. Quando a gente tem esse caso em que os ângulos dos triângulos são iguais, é como se esse triângulo aqui, esse triângulo maior, fosse um zoom desse aqui. A gente pegasse o pequeno e simplesmente aumentasse ele, tá? A gente diz que esses triângulos são semelhantes. Tá? E agora eu vou fazer outra coisa aqui. Olha que interessante. Eu vou dizer que esse lado aqui mede, por exemplo, 5. Esse lado aqui eu vou dizer que mede 8, tá? Tanto faz aqui. E aqui eu vou dizer que mede 6, tá? Já no triângulo maior, eu vou colocar algumas medidas e outras não. Outras a gente vai ter que determinar. Mas olha que interessante. A gente sabe que esses triângulos são semelhantes. É como se o maior fosse o zoom do menor, tá? Então, eu vou dizer que esse lado aqui mede, por exemplo, 18. Bom, aqui existe uma proporção nesses triângulos. Como assim? Como os triângulos são semelhantes, quer dizer o quê? Se esse lado mede 6 e esse lado mede 18, a gente consegue perceber que daqui para cá triplicou a medida, certo? Mas não vai acontecer só com esse lado, vai acontecer com os outros lados também. Então, se eu perguntar para você quanto que mede esse lado aqui e quanto que mede esse lado aqui, é bem fácil a gente determinar. Por quê? Basta a gente pensar o seguinte: se daqui para cá eu tripliquei, eu multipliquei por 3, quer dizer que os outros lados vão acontecer a mesma coisa. Então, 5 para chegar no lado correspondente, eu multiplico por 3. Então, esse cara aqui, ó, vai ser quanto? 15, tá certo? A mesma coisa aqui embaixo. 8, triplicando ele, fica quanto? Fica 24, tá legal? Então, existe essa proporcionalidade, tá? E muitas vezes você pode resolver essa proporcionalidade, adivinha, usando a regra de 3. Olha só, eu tenho uma proporção aqui, certo? Se o lado que eu conheço do menor é 6, o lado que eu conheço do maior, originalmente, né? Eu não tinha colocado esses dois valores, eu só tinha colocado esse, é 18. Vamos supor que a minha meta de vida é descobrir quanto que valia esse lado aqui. A gente viu que é 24, mas vamos supor que a gente não sabe nesse momento. Quanto que vale esse lado aqui que eu estou destacando em verdinho? Bom, o lado correspondente do menor vale 8, certo? O lado correspondente do maior, eu não sei e eu quero saber. Eu vou chamar de x, porque é tradição, né? A gente chamar de x aqueles valores que a gente não sabe, desconhece. E adivinha, vou usar a regra de 3, a razão e proporção aqui. Lembra como é que faz? Multiplicação cruzada e deixa tudo igual. Vamos lá. 6 vezes x é igual a 8 vezes 18. 8 vezes 18. Bom, 6 vezes x fica 6x mesmo, né? E aqui, 8 vezes 18, vamos pensar um pouquinho. 8 vezes 10 daria 80. 8 vezes 8 é 64. 80 mais 64 vai dar quanto isso? Vai dar 144, não é mesmo? Então aqui, ó, 144. Agora a gente quer saber o valor do x, passo 6 dividindo. O x vale 144 dividido por 6. Bom, 60 sobre 6 daria 10. 120 sobre 6 daria 20. Então, 126, 132, 138, 144, opa, adivinha, 24.
Se você lembrar, é justamente o valor que a gente acordou aqui no início que vale esse lado aqui, né? 24. E a gente consegue determinar ele sabendo que os triângulos são semelhantes usando a nossa queridíssima regra de 3. Tá legal? Então, aí um exemplo de semelhança de triângulos em que a gente usa a regra de 3. Agora vamos para a parte de notação científica, tá? O que que é? Notação científica nada mais é do que uma forma de você expressar, de você escrever números que são muito pequenos ou então números que são muito grandes, tá? Como assim? Bom, você deve imaginar que na astronomia as distâncias são enormes, certo? A distância entre a Terra e o Sol, a distância entre a nossa galáxia com uma galáxia mais próxima, são distâncias muito grandes. Se a gente fosse pensar em escrever a distância daqui na Terra até o Sol em centímetros, por exemplo, ia ficar um número gigantesco e inviável, não vale a pena. Então, o que que acontece? A ideia é a gente usar notação científica para representar números que são muito grandes. E como que é isso? Bom, eu vou dar um exemplo aqui. A distância média da Terra até o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Tá legal? Essa aqui é a distância aproximada da Terra até o Sol, 150 milhões de quilômetros. Na astronomia, muita gente usa isso como sinônimo, tá? De uma unidade astronômica, tá? A distância média da Terra ao Sol é uma unidade astronômica. Mas você já consegue perceber que mesmo em quilômetros tem muito zero aparecendo. Agora, imagina o seguinte, imagina que eu vou escrever isso aqui, a distância entre a Terra e o Sol, em centímetros. Imagina o tanto de zero que eu vou usar. Bom, eu ia ter que colocar mais 3 zeros aqui para transformar de quilômetro para metro e mais 3 zeros para transformar de metro, perdão, para centímetro. Né? Mais 2 zeros no caso. A gente ia ter que colocar um monte de zero, podia acabar se perdendo, né? Então, uma forma de a gente escrever isso daqui em centímetro, em metro ou mesmo em quilômetro é colocar a notação científica. E como que é uma notação científica? É um número vezes 10 elevado a alguma coisa, tá? Isso aqui também vale para números que são muito pequenos. Por exemplo, 0,00001. Esse é um número muito pequeno. Ao invés de você colocar muitos zeros, você coloca uma notação científica, tá? Mas para o vídeo de hoje, a gente vai se limitar apenas a números que são muito grandes. E como que é a notação científica? Na notação científica, a gente coloca um número entre 1 e 10, pode ser 1 e pode ser menor que 10, né? Então 2, 3, 4, o número com vírgula também, vezes 10 elevado a alguma coisa. Então, para mostrar para vocês aqui, eu vou transformar esses 150 milhões de quilômetros em notação científica, só para a gente ver como que fica. Olha lá, eu vou colocar então um número que é entre 1 e 10, né? Pode ser 1 e não pode ser 10, então é até 10, mas não exatamente 10. Eu vou colocar aqui 1,5, tá? Que é o menor número, porque aqui eu já colocaria 15, não dá, então vou colocar 1,5 vezes 10 elevado a alguma coisa, para ficar sinônimo desse número aqui de cima. Bom, vamos pensar o seguinte, eu tenho 1,5 aqui, concorda que eu coloquei uma vírgula aqui, e veja, depois da vírgula eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Então, olha o que eu vou fazer, eu vou colocar 8 aqui no expoente. Isso aqui é em quilômetros, tá certo? Se eu faço isso, eu transformo essa distância aqui, esse número grandão, num número menor. Aqui até não dá tanta diferença, mas imagina, por exemplo, que você queira escrever qual que é o peso da Terra, né, a massa da Terra, em quilos, em quilogramas. É um número muito gigantesco, é sextilhões, é um negócio assim, é um negócio muito grande, é um número muito grande cheio de zeros. Então, seria, ao invés disso, seria um número vezes 10 elevado a alguma coisa. Então, um número pequenininho vezes 10 elevado a alguma coisa. Isso aqui ajuda bastante, tá legal? E já aproveitando, antes de a gente atacar uma questão de fato, imagina o seguinte. Imagina que eu tenho uma divisão que é 10.000 dividido por 100. Isso aqui é fácil, né? Eu posso simplificar os zeros aqui, isso aqui vai dar 100. Agora eu vou escrever essa mesmíssima conta aqui em notação científica. 10.000 em notação científica é 1 vezes 10 elevado ao quê? Elevado a 1, 2, 3, 4. 10 elevado a 4.
tá? Como é 1 aqui, você nem precisava colocar, é opcional, né? Você só tem que colocar quando é um número diferente de 1. Mas 1 na multiplicação ele não altera nada, então tudo bem se você não colocar. E eu vou dividir por 100. Veja que é a mesma conta, tá legal? 1 vezes 10 ao quadrado, que é 100. Eu podia até não colocar esse 1 aqui, que é exatamente o que eu vou fazer agora. Eu vou escrever 10 na quarta dividido por 10 ao quadrado. Como que a gente faz essa divisão? Bom, 10 elevado à quarta é 10.000. 10 ao quadrado é 100. Então, é 10.000 sobre 100 que dá 100. Tudo bem, tudo bem. Mas veja, quando eu tenho potências de mesma base, a base aqui é 10 nos dois casos, o que eu faço na divisão? Eu repito a base e subtraio os expoentes. 4 menos 2 dá quanto? Dá 2. Então, essa divisão aqui é 10 ao quadrado. E adivinha, 10 ao quadrado é exatamente o nosso 100, tá legal? Então, às vezes, você pode fazer dessa forma aqui, que pode facilitar alguns cálculos para você, beleza? Agora, vamos de fato para a questão, para entender ela e para resolver ela com base nesses conhecimentos que a gente viu hoje. Bora lá! Na 16ª oba, mostramos como Eratóstenes fez para medir o raio da Terra. Nesta questão, vamos mostrar como você mesmo pode fazer para medir o diâmetro D do Sol, conhecendo-se sua distância até a Terra. A primeira figura mostra esquematicamente o experimento. Faça um tubo com cartolina preta com cerca de 10 ou 15 centímetros de diâmetro e o mais longe possível, tipo 1 ou 2 metros. De um lado tape com papel alumínio e no centro dele faça um minúsculo furo com a ponta de uma fina agulha. Tape o outro lado do tubo com uma folha de papel milimetrado. Na primeira figura, o tubo está representado por uma caixa. Não importa, pode ser tubo, caixa ou paralelepípedo. Como ângulos opostos pelo vértice são iguais, você pode redesenhar os dois raios da luz conforme o esquema ao lado e usar simples semelhança de triângulos para calcular o diâmetro do Sol. Agora sim a pergunta. Ao apontar o tubo para o Sol, este projeta no papel milimetrado sua imagem, a qual pode ser medida. Bruna Senra, aluna da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fez este experimento com um tubo de 2 metros de comprimento, 10 centímetros de diâmetro e a imagem do Sol que ela mediu foi de 18 milímetros. Chame de D ao diâmetro do Sol e Dzinho ao diâmetro da imagem projetada pelo Sol sobre o papel milimetrado, medido no experimento. Chame de T a distância Terra-Sol, que é de 150 milhões de quilômetros, e Tzinho ao comprimento do tubo. Calcule em quilômetros o valor encontrado por Bruna para o diâmetro D do Sol. Dica: você só precisa de uma regra de 3. Espaço para suas contas. Vamos lá. Beleza. O esquema dessa questão é o seguinte. A gente faz um tubo aqui, né? Coloca um furinho e faz essa medição aqui de quanto que fica o tamanho, né, da imagem do Sol. Sabendo que a gente tem uma distância aqui da Terra até o Sol, que a questão já falou pra gente, que foi inclusive o exemplo que a gente utilizou, de 150 milhões de quilômetros, né? Que é a distância entre a Terra e o Sol. Agora veja o seguinte, a gente vai ter que desenhar esse desenho aqui de volta de forma de triângulos para entender melhor. Como assim? Veja, eu tenho isso aqui, que é justamente a parte do tubo, é como se fosse a luz do Sol dentro do tubo, né? Aqui tem um furinho, e depois você tem um triângulo bem maior aqui, que não vai ficar em escala, mas é só para a gente entender, né? Um triângulo bem maior. E aqui nessa parte, no fim desse triângulo, aqui você tem a medida do Sol na imagem, e aqui você tem a medida do Sol realmente. Então veja, o que eu vou fazer aqui agora? A gente sabe que a distância entre a Terra e o Sol, ou seja, basicamente entre esse pontinho aqui que é a Terra e o Sol, aqui seria o furinho da caixa, né, do tubo usado no experimento. Mas é basicamente a distância da Terra ao Sol, que são os 150 milhões de quilômetros. Mas eu vou colocar isso aqui na forma de notação científica, que como a gente viu, é 1,5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quilômetros, né? Então aqui, muito importante a unidade de medida, né? Aqui está em quilômetros, aqui a gente vai ter que colocar em quilômetros também, tá? 1,5 vezes 10 à oitava. Isso aqui em quilômetros. Bom, a questão quer saber qual que é o diâmetro do Sol, né? Ou seja, toda essa distância aqui. Eu não sei, eu vou chamar de D, para dizer que é o diâmetro do Sol, né? Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho dois triângulos, e aí que vem a ideia de triângulos que são semelhantes. Por quê? O ângulo aqui vai ser igual ao ângulo
aqui, porque o furinho é o mesmo, né? Quando você tem um vértice, que seria esse pontinho aqui, semelhante nos dois triângulos, quer dizer que o ângulo aqui é igual. E como no nosso esquema aqui, tanto essa reta quanto essa reta são paralelas, quer dizer que esses triângulos são semelhantes. Ou seja, se esse cara aqui é 1 metro e esse cara é 2 metros, a gente sabe que a proporção aqui é o dobro. Não é o caso, né? Esse triângulo é muito maior, porque é a distância da Terra até o Sol, e aqui é só o tubinho usado no experimento, né? Mas é só para você entender que a proporção funciona aqui sim, tá? Na questão, a gente sabe que esse tubo aqui, ele tem um comprimento de 2 metros, né? Eu vou colocar aqui fora para ficar mais fácil de ver. 2 metros, e aqui que complica um pouco, porque o tamanho do Sol, né? A medida do Sol aqui nesse tubo foi de apenas 18 milímetros. Vixe, como que eu vou fazer com todas essas unidades de medida? Porque aqui, tudo bem, eu tenho quilômetro, mas aqui eu tenho metro, aqui eu tenho milímetro, tá uma bagunça danada. Como que eu deixo isso na mesma unidade de medida? Isso é importante para a gente fazer os cálculos. Bom, eu até tinha falado que nesse vídeo a gente não ia precisar transformar a notação científica no caso de números muito pequenos, mas nesse caso a gente vai ter sim, tá? Então vamos explicar aqui já. Eu quero essa distância D aqui, que a questão pediu, em quilômetros. Então, naturalmente, o natural aqui é a gente pegar metro e transformar para quilômetro e milímetro transformar para quilômetro também. Como que a gente faz para transformar metro em quilômetro? Imagina que eu tenho 2.000 metros. Se eu dividir 2.000 metros por 1.000, vai dar 2. E 2.000 metros são 2 quilômetros, tá legal? Então, a ideia é essa. Eu vou pegar o metro aqui e dividir por 1.000. Veja, eu vou pegar o 2 e dividir por 1.000. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 0,002, tá? 0,002 quilômetros, tá certo? Mas eu quero isso aqui em notação científica para ficar mais fácil da gente estudar e de resolver a questão também. À primeira vista, se você nunca viu a parte de notação científica, pode parecer mais complicado, mas eu garanto que vai diminuir o monte de zeros que você vai usar na conta e vai ficar até mais fácil, tá legal? O que eu vou fazer aqui? Bom, aqui eu tinha 150 milhões de quilômetros, mas eu tinha aqui vírgula. Como assim? Isso aqui é um número inteiro, né? Mas é como se eu tivesse vírgula 000, né? Então, eu andei com a vírgula para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Ficou 1,5 vezes 10 elevado a 8. Opa, eu andei 8 casas para a esquerda, com a vírgula, né? Imaginária aqui, e o expoente ficou 8. Se eu andar com a vírgula para a direita, o expoente vai diminuir, vai ficar negativo. Então, aqui não tem 10, não tem potência de 10, né? Então, eu vou colocar a vírgula para cá, vai ficar menos 1. Para cá, vai ficar menos 2. Para cá, vai ficar menos 3, tá? Eu coloquei a vírgula até aqui porque, como a gente conversou, na notação científica tem que ser um número entre 1 e 10 vezes uma potência de 10. Então, se eu colocasse a vírgula aqui, ia ficar 0,2 vezes 10 elevado a menos 2. Até tá certo, mas não é notação científica, tá? Então, esse número aqui vai ser a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 3 quilômetros, tá certo? Já com milímetros vai ser um pouquinho mais complicado, porque pensa comigo, se você lembrar bem, 10 milímetros é a mesma coisa que 1 centímetro, certo? E 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro. E 1.000 metros é a mesma coisa que 1 quilômetro. Então, para transformar de milímetro para quilômetro, vai ser um pouquinho mais difícil, tá? Mas a gente consegue fazer. Então, qual que é a ideia? Vou pegar o 18 milímetros, dividir por 10 primeiro, por quê? Para transformar o 18 milímetros em centímetros, né? 10 milímetros é a mesma coisa que 1 centímetro, então isso aqui vai dar 1,8 centímetros. Só que eu não quero centímetros, né? Eu quero quilômetro. Mas primeiro eu vou transformar isso aqui para metro. Bom, 100 centímetros é 1 metro, então se eu dividir isso aqui por 100, né? Eu vou ter essa distância aqui em metro. Se eu dividir por 10, fica 0,18. Se eu dividir por 100, fica 0,018. Então, isso aqui é 0,018 metros, né? E se eu dividir por 1.000, né? Veja o que aconteceu aqui. 2 virou 0,002. Por quê? Porque eu andei com a casa aqui da vírgula, eu andei 3 casas para a esquerda com a vírgula. Então, é isso que vai acontecer aqui. Eu vou andar 3 casas para a esquerda com a vírgula. Olha só, vai ficar 0,00018 quilômetros, tá legal? Veja só, eu tinha
eu tinha 3 casas depois da vírgula, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas depois da vírgula. Beleza. E como que isso aqui fica em notação científica? Vamos fazer a brincadeirinha das vírgulas de novo. Uma casa para cá, então ficou elevado a menos 1, elevado a menos 2, elevado a menos 3, elevado a menos 4, elevado a menos 5. Então, isso aqui vai ser 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 quilômetros. Meu Deus do céu, é muita conta, é muito zero. Tudo bem, calma, relaxa, a gente vai conseguir resolver isso aqui, tá legal? O que vai acontecer agora? Eu vou pensar nas medidas aqui do triângulo e vou fazer o seguinte. Ó, esse triângulo menor aqui, qual que é a medida dele? 1,8 vezes 10 a menos 5, certo? Quilômetros. Eu vou suprimir aqui, eu não vou colocar quilômetros para não poluir demais, mas a gente sabe que isso aqui já está em quilômetros, certo? Então, esse aqui é o lado do menor. E eu tenho aqui a altura, né, o comprimento do menor, que quanto que é? Se a gente olhar bem, como a gente calculou aqui, é 2 vezes 10 a menos 3 quilômetros também, né? Então, vai mais ou menos até aqui. 2 vezes 10 a menos 3. Isso é o menor. Se a gente olhar o maior, como que fica? A distância D até o Sol eu ainda não sei, eu quero saber. E isso daqui, né, que é semelhante a esse pedaço que vale 2 vezes 10 a menos 3 quilômetros, vale, como a gente já viu, 1,5 vezes 10 na 8 quilômetros. Beleza. E lembra como que a gente fez para calcular, no caso aqui de lados que são semelhantes, de triângulos semelhantes? A gente usou a regra de 3. E como que era a regra de 3 mesmo? Bom, olha só. Eu vou pegar a base menor, que eu sei, 1,8 vezes 10 a menos 5. Isso aqui está relacionado com a base do triângulo maior, que é a distância, né, que é o diâmetro, perdão, do nosso Sol, que eu não sei e vou chamar de D. Agora veja, a altura, né, o comprimento do triângulo menor aqui é 2 vezes 10 a menos 3. E o comprimento do triângulo maior é 1,5 vezes 10 à oitava. Agora eu vou fazer essa conta aqui, essa multiplicação cruzada, para ver o valor que eu vou chegar, beleza? Faça a multiplicação cruzada que fica como? 2 vezes 10 a menos 3 vezes D. Então, 2 vezes 10... Opa, não está aparecendo, né? 2 vezes 10 a menos 3 vezes D, tá certo? É igual a... Isso aqui, 1,8 vezes 1,5. 1,8 vezes 1,5, eu vou colocar aqui por enquanto, depois a gente vê quanto que fica exatamente. E agora preste atenção, 10 elevado a menos 5 vezes 10 à oitava, como que a gente faz na multiplicação aqui de potências de mesma base? A gente repete a base, né? Então aqui na multiplicação fica 10 mesmo, certo? E soma os expoentes. Menos 5 mais 8 vai dar 3, tá legal? Então essa é a medida aqui por enquanto. Beleza, como que a gente faz agora? Eu vou passar tudo isso aqui que está multiplicando D, dividindo. Então, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. O D, que é a distância que a gente quer saber, vale esse cara aqui, 1,8 vezes 1,5, que dá 2,7, né? Mas depois a gente conserta isso, vezes 10 ao cubo, divididos por 2 vezes 10 a menos 3. Veja que a gente tem uma divisão aqui e só tem multiplicação envolvida. Então, é um pouquinho mais fácil da gente trabalhar. Lembrando que tudo isso aqui já está em quilômetro, beleza? Bom, aqui a gente pode fazer a divisão e a multiplicação na ordem que a gente quiser, porque é só divisão e multiplicação, então não tem problema, tá? Se tivesse soma, subtração, aqui ia ficar um pouquinho mais chatinho, mas nesse caso não tem. Bom, isso aqui dá 2,7, né? 1,8 vezes 1,5, 1,8 mais a metade de 1,8, que é 0,9, dá 2,7. 2,7 dividido por 2, olha só, 2,7 dividido por 2 vai dar 1,35, tranquilo? 1,35. E aqui, olha que interessante, eu tenho ainda esses 10 aqui para trabalhar. 10 ao cubo dividido por 10 a menos 3, muito cuidado. Lembra, potências de mesma base, quando a gente divide, a gente mantém a base, então vai ficar multiplicando aqui essa fração, essa divisão, mantém a base, que é 10, e faz a subtração dos expoentes. Então, 3 menos menos 3, aqui tem que ter muito cuidado, 3 menos menos 3, lembra da regra de sinais, menos com menos fica mais, 3 menos menos 3 fica 3 mais 3. Então, isso aqui, na verdade, vai dar 6, tá legal? Isso aqui em quilômetros.
tá certo? E agora é só a gente colocar de um jeito melhor aqui, porque pensa o seguinte: eu tenho notação científica, você podia na prova sua deixar isso aqui como resposta final desse jeito mesmo, porque a questão pediu a distância em quilômetros, né? Eu tô falando de distância, mas na verdade é o diâmetro do Sol, né? A questão pediu o diâmetro do Sol em quilômetros e tá em quilômetros e tá na notação científica. Pode deixar assim, tá correto, você não ia perder nenhum décimo, tá legal? Fica tranquilo. Mas pra gente chegar mais ou menos no valor, pra gente ter uma ideia melhor de quanto que é isso aqui, o que que a gente faz? Bom, lembra que a gente brincou com o zero, com a vírgula aqui, de uma casa, na posição das casas para trocar o expoente? Pois é. Bom, se eu multiplicar 1,35 por 10, veja que isso aqui, 10 elevado a 6, é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 6 vezes, né? Então, se eu multiplicar 1,35 por 10, fica 13,5. Se eu multiplicar por 100, fica 135. Se eu multiplicar por 1000... por 10 mil, por 100 mil, tá? 100 mil, se você pensar, vai ser o quê? Vai ser 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil, vezes 5, né? 10 elevado a 5. Coloco mais um zero aqui. Veja que o que eu fiz foi deslocar a vírgula que estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. E isso daqui dá 1.350.000 quilômetros. Sim, o diâmetro do Sol é monstruosamente gigantesco, tá? É muito grande mesmo. Para você ter uma ideia, o diâmetro da Terra é de 12.800 quilômetros aproximadamente. 12.800 para 1.350.000 dá uma diferença gigantesca. Então não é só que o Sol é maior que a Terra. O Sol é muito maior que a Terra, beleza? E assim a gente resolveu aqui uma questãozinha um pouquinho mais trabalhosa, um pouquinho mais complexa do nível 4, que envolve semelhança de triângulos, que envolve aí notação científica, tá? Se você resolveu essa questão e descobriu um jeito mais fácil de montar aqui, de fazer essas conversões, que provavelmente era a parte mais chata da questão, tá? Deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber, beleza? Por esse vídeo ficamos por aqui, espero muito que você tenha gostado. Outros vídeos nesse formato virão. Um grande abraço para você, tudo de bom, ótimos estudos e até a próxima!